Oi pessoal, aqui é a professora Sônia. Nós vamos para a parte 2 do nosso vídeo de operações com números inteiros. Nessa parte nós vamos ver potenciação e radiciação. A potenciação é uma operação de multiplicação de um número por ele mesmo, como nós temos no exemplo aqui. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O número 3 está sendo multiplicado por ele mesmo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu posso escrever isso de uma forma mais curta, indicando com o número 3 e um número 5 aqui em cima. O número 3 é chamado de base da potência. E o número 5, expoente. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado à quinta. 3 elevado à quinta potência, 3 elevado à quinta, tem maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Ok? Então, uma potência indica uma multiplicação de um número por ele mesmo. Aqui, por exemplo, 2 à sétima, uma potência. Está indicando que o número 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 7 vezes. Mas como eu sei qual é o valor dessa potência? Que conta eu tenho que fazer? A mesma conta que indica aqui, ó. O número multiplicado por ele mesmo. Então, vai ser o 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu faço a continha. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2, 128. Então, 2 elevado à sétima corresponde a 128. Ok? E o número de baixo? A potência de baixo? Menos 2 elevado à sétima. É a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Em cima, o número que ia ser multiplicado era 2 positivo. Embaixo, o número que vai ser multiplicado é 2 negativo. A diferença é que dessa vez eu tenho que escrever o sinal. O número negativo eu sempre tenho que pôr o sinal, lembram? Então eu vou colocar menos 2. Tem que escrever menos 2 vezes ele mesmo, 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A continha em si, a multiplicação do número 2, vai dar o mesmo resultado que a de cima. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64, 128. A questão aqui é o sinal. Lembram? Regrinha de sinal. Em cima não tinha regrinha de sinal? Tinha. Só que ela está embutida lá. Número positivo, vezes outro positivo, vezes outro positivo. Todos aqui são positivos. Mais vezes mais, vezes mais, vezes mais, vezes mais. Só tem número positivo. Então o resultado tem que ser positivo. Quando entra o número negativo, já tem que tomar mais cuidado. Então vamos aplicar a regrinha de sinal aqui. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Então, menos 2 elevado à sétima é menos 128. 128 negativo. Ok? Na de baixo, 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava vai ser 2 multiplicado por ele mesmo 8 vezes. A gente escreveria 2 vezes 2 vezes 2. Opa, mas a gente já não fez 2 elevado à sétima aqui?
2 elevado à oitava não é só fazer mais uma vezes 2? Então, se 2 elevado à sétima já deu 128, se eu fosse fazer vezes 2 de novo, seria 128 vezes 2? 256. E o sinal? Base positiva. Os 2 são todos positivos. 2 vezes 2 vezes 2. Então, o resultado vai ser positivo também. E na de baixo? Na de baixo, eu tenho uma base negativa. Então, seria parecido com esse aqui. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Só que 8 vezes. A gente já sabe que 2 vezes ele mesmo 8 vezes dá 256. O que falta determinar é o sinal. Mas vamos pensar assim. Eu fui fazendo aqui menos vezes menos mais, vezes menos menos, vezes menos mais. Fazer a oitava não seria só acrescentar mais um sinal de menos aqui? Então, menos vezes menos daria mais. Ué, mas quando era elevado à sétima, um deu positivo e o outro deu negativo. E agora que é elevado à oitava, os dois deram positivo. Por quê? Por causa da quantidade de menos que eu tenho aqui. Aqui eu tinha um número ímpar de sinais de menos. Eu tinha 7 sinais de menos. E nesse daqui, se eu tivesse escrito, a gente veria um número par de sinais de menos. Toda vez que eu tiver um número par de sinais de menos, o resultado vai ser positivo. Isso quer dizer que dá para a gente fazer de uma forma... Cuidado! Quando a base for negativa. Base positiva, isso não acontece. Base positiva, o resultado é sempre positivo. A gente não precisa se preocupar com o sinal. Toda vez que a base for negativa, na verdade, a gente pode olhar pelo valor do expoente. Se o expoente for par, o resultado da potência vai ser par. Se o expoente for ímpar, o resultado da potência vai ser negativo. Tudo bem? Então, de novo, se a base é positiva, não importa, o resultado é sempre positivo. Eu só tenho que me preocupar quando a base é negativa, como nesses dois casos aqui. Base negativa, aí eu tenho que fazer a regrinha de sinal para o sinal de menos. Se o expoente for ímpar, resultado negativo. Se o expoente for par, como é o caso do 8, resultado positivo. 2 casos especiais para recordar. Um número elevado a zero, 9 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é sempre 1. Pode ser positivo, pode ser negativo, grande, pequeno, não faz diferença. Qualquer número elevado a zero é sempre 1. E qualquer número elevado a 1 é sempre o próprio número. Então, menos 4 elevado a 1, menos 4. 10 elevado a 1, 10. E assim por diante. Ok? Vamos para radiciação agora. A radiciação é uma operação matemática que é exatamente o contrário da potenciação. Adição e subtração não são uma o contrário da outra? Multiplicação e divisão, uma o contrário da outra? Radiciação é o contrário da potenciação. O que a gente tem aqui? Nós temos esse símbolo que se chama radical, um número 2 aqui e um número lá dentro. Então, eu tenho o radical, que é o símbolo, o 16, que é o radicando, e esse 2, que é o índice da raiz. Aqui está escrito que a raiz índice 2, ou seja, a raiz quadrada de 16 é 4. Como isso? De onde? Qual é o raciocínio que eu faço? Eu penso, qual é o número que, se eu elevar ao quadrado, o resultado é 16? Ah, é o 4. Porque 4 ao quadrado
que é 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. E aqui? Aqui o índice da raiz é 3. A gente chama de raiz cúbica. Então, eu leio que a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E nesse caso aqui? Opa! Tá faltando o índice? Não. Toda vez que o índice de uma raiz for 2, a gente não precisa escrever ele. Então, toda vez que vocês se depararem com uma raiz que não tem o índice escrito, esse índice é 2, é uma raiz quadrada. Então, aqui está escrito que é a raiz quadrada de menos 4. E aí tem esse símbolo aqui que quer dizer não existe. Como assim não existe? Vamos pensar? Qual é o número que, se eu elevar ao quadrado, o resultado é menos 4? Vamos tentar com 2? 2 positivo. Vou até colocar o sinalzinho. 2 positivo vezes 2 positivo é 4 positivo. Ah, então deve ser negativo. 2 negativo vezes 2 negativo. Menos vezes menos, ó, lembram? Multiplicação de números negativos. Menos com menos, mais. Ué, positivo, deu positivo. Números negativos, também deu positivo. E aí? O erro mais comum é o aluno pensar, então é menos 2 vezes mais 2. Por que é um erro? Porque menos 2 é um número e mais 2 é outro número diferente. Lembram? Eles ficam em lugares diferentes da reta. Se aqui está o 0, o 1 e o 2, aqui eu tenho menos 1 e menos 2. Menos 2 está aqui, o 2 está lá. São dois números diferentes, não são o mesmo número. Então, é por isso que a raiz quadrada de menos 4 não existe. Não tem resposta para isso. Não existe nenhum número real. Lembram dos conjuntos? Conjuntos dos números reais. Não existe nenhum número real que multiplicado por ele mesmo o resultado seja menos 4. E aqui? Aqui eu tenho uma raiz cúbica. Aqui é diferente. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque se eu pegar, tá faltando um sinalzinho aqui, menos 2 e elevar a terceira, vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Opa! 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos vezes menos, mais. E mais vezes menos, menos. Então, existe. Menos 2 elevado à terceira, ou ao cubo, é menos 8. Então, existe um número que, se eu elevar a terceira dá menos 8, esse número é menos 2. Ok? Raiz quadrada ou índice par. Se o número aqui, o índice da raiz, for 2, 4, 6, 8, não existe raiz de número negativo. Se o número do índice, o valor do índice for ímpar, 3, 5, 7, vai existir resposta. Então, só não existe resposta quando o índice da raiz é par. Raiz quadrada, raiz quarta. E aqui, para a gente ver se ficou compreendido. Não tem índice, então a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25. Como resolve? Eu penso, qual é o número que, se eu elevar ao quadrado, porque a raiz é quadrada, o resultado vai ser 25. Quando a gente está com a tabuada bem firme na cabeça, fica mais fácil, que logo vem o número correto. Mas se a gente não está com a tabuada ok na cabeça, a gente vai tentando de um por um. Então, por exemplo, 2 a gente já sabe que não é, porque a gente viu na potenciação ali que 2 vezes 2, que 2 ao quadrado dá 4. Então não pode ser o 2. 3. 3 ao quadrado é 9. Também não dá 25. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16. Também não é 25. E 5 ao quadrado? Opa! 5 ao quadrado é 5 vezes 5.
5 vezes 5 é 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Precisa fazer isso aqui? Não. Pode fazer simplesmente isso, direto para o resultado. A gente pode fazer isso aqui separado, cuidado para não juntar aqui isso com isso. Tem que fazer separado. Caso a gente queira ter certeza, fazer a continha com mais calma, nem sempre as raízes são, né, tão simples. E a de baixo? Raiz quadrada, porque não tem índice, de menos 64. Qual é o número que, se eu elevar ao quadrado, vai dar menos 64? Opa, não existe. Porque se eu pegar um número positivo e multiplicar ele por ele mesmo, o resultado é positivo. Se eu pegar um número negativo e multiplicar por ele mesmo, o resultado também é positivo. Então, não existe resposta para essa raiz. Ok? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. E até a próxima. Um abraço.